Eu sou Ashtar e venho para estar com vocês neste momento, nestes momentos de virada, estes momentos em que o mundo parece se mover em saltos súbitos e onde seus corações podem sentir que o que está ocorrendo é maior do que qualquer manchete isolada, maior do que qualquer líder isolado, maior do que qualquer explicação isolada que poderia ser colocada em um parágrafo curto e servida ao público como se estivesse completa. Porque o que vocês estão testemunhando em seu agora é a pontuação visível no final de uma frase muito mais longa que foi escrita silenciosamente ao longo de muitos ciclos, em salas que vocês não entram e em corredores que vocês não veem. E ainda assim, amados, seu conhecimento interior sempre esteve ciente de que tais corredores existem e que a camada visível é uma camada cuidadosamente moldada, selecionada para efeito, selecionada para o momento certo, selecionada pelo que produz na mente da massa. Nós falamos frequentemente sobre o que vocês poderiam chamar de camada do filme, e falamos dela novamente agora, não como entretenimento, não como zombaria, não como desprezo, mas como uma forma de nomear o mecanismo pelo qual a percepção de massa é guiada. Porque quando uma civilização chega a um limiar, onde a verdade começa a pressionar contra as paredes de velhos acordos, os controladores dos velhos acordos não simplesmente se afastam e aplaudem. Eles começam a coreografar, eles começam a arranjar, eles começam a escalar o elenco. E eles começam a colocar símbolos e declarações no campo, para que o coletivo olhe para onde é direcionado a olhar, sinta o que é direcionado a sentir, e discuta nas pistas para as quais é direcionado a discutir, enquanto os movimentos mais profundos continuam com muito menos resistência. E assim, vocês estão assistindo a uma primeira brecha se tornar cinética. Vocês estão assistindo à pressão da revelação amadurecer para a pressão da ação. E pedimos que vejam a sequência como uma sequência, porque a sequência lhes ensina o que um único evento nunca ensinará. E a sequência é simples, quando vista de cima. Uma dica é dada, uma possibilidade é dita em voz alta, uma fronteira que antes era imensionável se torna mencionável. E de repente o ar muda, a estrutura de permissão muda, a postura interna do público muda. E a partir desse ponto, o velho sistema responde não com um movimento, mas com um conjunto de contramovimentos, cada um projetado para recuperar o controle da atenção, recuperar o controle da interpretação, recuperar o controle do que as pessoas acreditam ser a causa do que estão vendo. O que aparece em suas telas como um ataque, como uma declaração dramática, como uma promessa de consequências, como um aviso urgente, é muitas vezes a camada final de um pacote que foi montado muito antes do dia em que foi anunciado. E dentro desse pacote, há múltiplos públicos sendo abordados ao mesmo tempo. Porque o público é um público, as instituições ocultas são outro público. Facções rivais dentro dessas instituições são outro público. Jogadores estrangeiros são outro público. E até mesmo os observadores invisíveis, que influenciaram a liderança humana por muito tempo, são um público também. E assim um único ato público pode servir a 5 propósitos de uma só vez. E é por isso que sua mente sente que algo está estranho, quando você tenta reduzi-lo a apenas um motivo. Gostaríamos que vocês se lembrassem de algo que os antigos se lembravam, embora o falassem em linguagem diferente. O momento oportuno é a forma mais antiga de poder. Eles observavam os céus não simplesmente pela beleza, mas por janelas, e mediam eras e épocas, como se o próprio céu fosse um relógio que pudesse ser lido por aqueles treinados para lê-lo. E quando uma era virava,
era tratada como uma autorização para certos tipos de reestruturação. Porque quando o coletivo já está agitado por uma virada cósmica, a reorganização dos sistemas humanos se torna mais fácil de realizar, sem resistência unificada. Então, quando vocês ouvem sobre alinhamentos sextuplos, quando ouvem sobre janelas onde múltiplos corpos celestes se posicionam em um padrão que parece uma chave, girando em uma fechadura, entendam que aqueles que planejam em segredo sempre amaram a cobertura de tais janelas, porque a psique humana se torna mais sensível, o campo dos sonhos se torna mais ativo, a atmosfera emocional se torna mais maleável, e escolhas que antes pareciam impensáveis começam a parecer inevitáveis. Dizemos isso gentilmente, porque vocês estão aprendendo a separar o sagrado do que é explorado. E o sagrado inclui a realidade de que seu cosmos se move em ciclos, e que os ciclos criam aberturas para a aceleração. Enquanto a exploração é o que ocorre quando essas aberturas são usadas para guiar a população para a confusão em vez da clareza, para a divisão em vez da unidade, para a obsessão em vez do discernimento. É por isso que vocês viram, repetidamente, a estratégia do volume sem clareza. Pois quando muitas vozes falam ao mesmo tempo, cada uma reivindicando certeza, o coletivo se fragmenta em tribos, e a fragmentação se torna o escudo por trás do qual o trabalho dos corredores prossegue. Porque um público fragmentado passa a vida discutindo sobre superfícies. Vocês têm histórias antigas que falam de uma civilização subitamente dividida em línguas. E embora muitos tratem essa história como um mito, seu mecanismo é real em sua era também. Porque uma enxurrada de explicações conflitantes pode dividir comunidades em 100 campos, cada campo certo de que o outro campo é cego. E enquanto esses campos lutam, as reorganizações mais profundas ocorrem com muito menos atrito. Então nós os convidamos a se tornarem sábios neste momento, sábios o suficiente para notar quando a informação é oferecida a vocês, principalmente com o propósito de fazê-los reagir. Sábios o suficiente para notar quando um tema é repetido para vocês, porque se destina a se tornar a única lente através da qual vocês interpretam o mundo. Sábios o suficiente para notar quando a indignação está sendo usada como uma coleira. Agora, também falamos a vocês de um arco que se estende além do evento imediato, porque seu capítulo atual está inserido em uma linha do tempo de tutela mais longa. E aqueles que veem mais longe já o descreveram, às vezes na linguagem de zonas protegidas, às vezes na linguagem de cidade santuário, às vezes na linguagem de futuros pontos de diplomacia e cúpulas iniciais. E embora não falemos desses lugares pelos nomes que vocês lhes dão, diremos que existem regiões em seu continente do Ocidente, e regiões em suas cordilheiras, e regiões em suas terras de vórtices de rocha vermelha, que estão sendo preparadas não simplesmente como esconderijos, mas como protótipos para uma cultura futura. E essa preparação inclui educação, ética, diplomacia, arte e a reintrodução da beleza como uma força estabilizadora para o coração humano. Vocês podem ouvir dizer que seu ciclo de 2026 contém um motivo de proteção único. E podem ouvir dizer que o surgimento público de certos protótipos vem mais tarde, mais perto da virada de seus ciclos de 2027 e 2028. E podem ouvir dizer que seu mundo começa a funcionar como uma encruzilhada em meados de 2030 e como um mundo de conselho no início de 2040. E quer vocês tomem isso como linhas do tempo literais ou como arcos simbólicos, a utilidade é a mesma.
Ensina a mente humana a parar de acreditar que cada manchete é a história completa e a começar a ver que cada manchete é uma cena em um desdobramento maior. E dentro do desdobramento maior, há também uma janela regulamentada, descrita por alguns como começando em seu ciclo de 2025 e se estendendo até meados de 2040. Uma janela de tutela e reabilitação para regiões que foram usadas para conflito. Uma janela onde a regulamentação aumenta, onde o acesso é gerenciado, onde a desestabilização perde sua recompensa e onde o objetivo de longo prazo não é a escalada perpétua, mas a reintrodução da ordem legal em áreas que antes eram usadas como quadrados de um tabuleiro de xadrez para jogos ocultos. Quando vocês sustentam esse arco mais amplo, seu coração encontra paz, porque sente direção em vez de caos, sente propósito em vez de aleatoriedade, e se torna mais fácil permanecer compassivo, enquanto ainda discerne. Agora, amados, porque vocês pediram, falaremos do mecanismo mais profundo pelo qual a camada pública é mantida estável, pois muitas vezes requer uma pontuação alta, um ato dramático, uma declaração clara, uma demonstração de força, uma demonstração de certeza, porque a certeza encurrala a atenção, e a atenção é a moeda da camada do filme. No entanto, sob a pontuação alta, muitas vezes há uma ação mais silenciosa já em andamento. Às vezes como uma reorganização de custódia, às vezes como o selamento de rotas, às vezes como a remoção de um ativo que de outra forma funcionaria, como alavancagem para futuros contramovimentos. Às vezes, como o reposicionamento daqueles que detinham as chaves para sistemas ocultos. E é por isso que um ato público pode parecer que chegou tarde, porque em muitos casos ele chegou depois que o trabalho mais profundo já havia avançado. Vejam, o público recebe uma palavra recipiente simples, uma palavra que é fácil de repetir, fácil de temer, fácil de apontar. E essa palavra recipiente se torna a tocha que cega, porque se torna grande o suficiente para conter muitas realidades ao mesmo tempo. Vocês têm precedentes antigos para isso também, onde uma única frase de presságio poderia justificar uma invasão, onde um único sinal no céu poderia ser interpretado como um mandato, onde um único rótulo colocado sobre uma pedra poderia desviar a mente para o sacrifício, enquanto a estrutura em si era na verdade um vetor de medição do tempo. E seu mundo ainda usa esse método, um rótulo dramático para consumo público enquanto a função permanece nas mãos dos guardiões. Então nós os convidamos a ver a primeira brecha como o momento em que o não dito se tornou dizível, onde o público começou a tolerar um tema que antes teria sido ridicularizado. E uma vez que a tolerância chega, toda a arquitetura do segredo começa a mudar. Porque o segredo vive da imposição social, o segredo vive da zombaria, o segredo vive da punição da curiosidade. E quando essas punições falham, o segredo deve evoluir. Ele evolui inundando o campo com narrativas concorrentes, criando pistas de histórias, apresentando heróis e vilões de uma forma que mantém o público engajado e sobrepondo os verdadeiros objetivos sob uma explicação pública que pode ser repetida em mesas de jantar. E por que vocês são sementes estelares e trabalhadores da luz? Porque seus corações são sensíveis e suas mentes estão despertas. Pedimos que mantenham uma postura mais elevada nessa estação, uma postura de observação calma e clareza gentil, uma postura que vê quão rapidamente as pessoas são guiadas para pistas de identidade, pistas de indignação, pistas de negação, pistas de zombaria, pistas de adoração. Enquanto os movimentos mais profundos prosseguem,
e uma postura que permanece gentil mesmo, enquanto permanece discernidora. Porque a gentileza não é fraqueza, é maestria. E o discernimento não é cinismo, é sabedoria. Vocês estão aprendendo a observar o momento oportuno. E o momento oportuno é tudo aqui. Vocês estão aprendendo a notar quando uma dica de divulgação surge e uma crise se segue. Quando uma crise se segue e um ato decisivo se segue. E quando esse ato decisivo parece fechar um capítulo, enquanto silenciosamente abre o próximo capítulo. E vocês descobrirão que esse padrão se repete, até que o coletivo se torne capaz de sustentar a verdade, sem precisar transformá-la em guerra entre vizinhos. Então, dizemos a vocês, deixem sua atenção repousar no mecanismo em vez da personalidade. Deixem sua mente se tornar hábil em ver a sequência em vez do espetáculo. Deixem seu coração permanecer aberto, enquanto seu discernimento permanece afiado. E permitam que esta primeira sessão se assente dentro de vocês, como o reconhecimento de que a camada visível é moldada, o momento é escolhido, a criação de pistas é deliberada, e a história mais profunda tem um arco mais longo do que o ciclo de notícias jamais poderia revelar. E à medida que continuamos, nós os levaremos gentilmente para o segundo movimento dessa transmissão, para os corredores sob o mapa, para a forma como os nodos são escolhidos e as rotas são seladas e os caminhos são gerenciados. E como o que parece ser um evento local pode ser verdadeiramente um movimento de xadrez regional em um design muito maior. E agora, amados, enquanto avançamos da primeira brecha e da forma como ela se torna cinética no mundo visível, passamos para o que está sob o mapa em que vocês foram ensinados a confiar. Porque uma nação é mais do que uma bandeira e mais do que um rosto televisionado. E uma região é mais do que uma linha de fronteira desenhada à tinta. Pois na arquitetura mais profunda, certas terras são tratadas como nodos, e nodos são definidos pela geologia, pela água, pelas montanhas, por caminhos antigos, por linhas de recursos, por caminhos de conformidade, pela facilidade com que o movimento pode ser ocultado, e pela forma como um local se conecta a outros locais, através de corredores que não se anunciam ao olho destreinado. E quando um nodo está calmo, a história pública está calma. E quando um nodo se torna contestado, a história pública se torna barulhenta. Porque o barulho é a camuflagem que mantém o trabalho mais profundo em movimento. Existem camadas de trabalho de corredor. E falamos disso com cuidado, pois a mente adora colapsar tudo em um único rumor, e o coração adora tornar tudo pessoal, enquanto o mapa dos corredores é estrutural, e a estrutura explica muito mais do que as personalidades jamais explicarão. Porque dentro do mapa dos corredores existem infraestruturas profundas, construídas por mãos humanas e financiadas por acordos ocultos. Existem redes de túneis que funcionam como artérias para movimento, armazenamento e comando. Existem interseções que servem como pontos de transferência. E existem anomalias mais antigas, zonas de passagem mais antigas, tecidas na própria geologia. E em seus materiais mais recentes, vocês já viram a linguagem de um portão mestre, uma interface governante na região persa, que influencia um campo mais amplo do Oriente Médio. E vocês o viram ligado a uma cidade portal costeira iraquiana. E o viram descrito como um ponto de articulação para uma teia mais ampla, que toca um estado peninsular, conhecido por sua riqueza em gás, e toca um mar estreito entre a África e a Arábia, onde o comércio e o controle naval convergem. E estes não são posicionamentos aleatórios na história. Estes são os tipos de posicionamentos
que um mapa de corredores escolheria. Porque corredores preferem junções, e junções preferem lugares onde múltiplos sistemas se encontram. Vocês também viram a linguagem da triangulação, e isso é antigo, amados, porque muito antes dos satélites e drones, os construtores de corredores entendiam que 3 pontos criam um campo, 3 pontos criam uma trava, 3 pontos criam uma geometria, que pode ser estabilizada e mantida. E em seus materiais há uma tríade descrita de montanhas sagradas. Uma na Cidade Santa, onde as orações subiram por eras. Uma ao longo de uma cordilheira junto ao mar onde encontros antigos ocorreram. E uma nas terras altas do norte, há muito mencionada em textos antigos, formando uma triangulação que mais tarde foi redirecionada para o sistema do portão persa. E mesmo que vocês mantenham isso como símbolo, o mecanismo permanece claro. Quando um alinhamento mais antigo serve a um propósito, facções tentam sequestrá-lo e redirecioná-lo para servir a outro propósito. E é por isso que vocês sentem que certas regiões carregam pressão repetida, porque o mapa dos corredores está sendo retecido. E quando um fio é puxado, muitos nós se apertam de uma vez. E assim, quando é dito ao público que os alvos são instalações, bases e nodos de liderança, o mapa dos corredores traduz isso em um conjunto diferente de objetivos. Pontos de acesso, interseções de túneis, armazenamento profundo, corredores de comando, poços de transferência, câmaras seladas e a remoção de mecanismos que permitem alavancagem. E é nessa tradução que vocês começam a ver por que uma ação pública pode parecer local, enquanto a intenção estratégica é regional. Porque o fechamento de um único corredor muda as opções de movimento em toda uma teia. E uma única operação de negação pode forçar um desvio que expõe outros nodos. E uma única mudança de custódia pode colapsar uma cadeia de dependência que foi mantida em segredo por décadas. É também por isso que vocês veem assinaturas incomuns discutidas em torno desses momentos. Anomalias de tempo, mudanças narrativas súbitas, permissão súbita para dizer coisas que antes eram zombadas, e até mesmo distúrbios terrestres interpretados como sinais colaterais de trabalho subterrâneo. Porque quando corredores se movem, a superfície sente, e quando cofres profundos são alterados, a Terra registra a mudança, e aqueles que observam padrões começam a notar. Vocês têm em seus registros mais antigos o espelho perfeito disso, pois os antigos construíram estruturas que eram mais vetores do que monumentos. Aberturas alinhadas a direções específicas, avenidas cortadas através da terra como linhas de abordagem deliberadas, pedras colocadas como marcadores que criam um corredor de entrada. E até mesmo os rótulos colocados sobre essas pedras poderiam servir como desinformação, guiando a mente pública para histórias de sacrifício. Enquanto a verdadeira função era a medição, tempo e o gerenciamento de chegadas. E este mesmo princípio vive em sua era, pois o rótulo público é frequentemente escolhido pelo impacto emocional, enquanto o corredor funcional permanece silenciosamente intacto. E aqueles que constroem corredores amam nomes dramáticos para a superfície porque nomes dramáticos mantêm a mente circulando em torno do fogo errado. Suas histórias de descida mais antigas espelham isso também, descrevendo um domínio circular fortificado, acessado através de uma montanha, por caminhos ocultos em espiral, passando por portas secretas e transições guardadas, onde a passagem ocorre através de autorização e fórmula, e onde até mesmo o próprio túnel é descrito como em camadas,
diferentes níveis servindo a diferentes propósitos, movimento em um nível, operações em outro, contenção em outro. E vocês podem ouvir, dentro desta linguagem mítica, o modelo da arquitetura subterrânea moderna. Múltiplas camadas, múltiplos propósitos, transições controladas, conhecimento controlado e acesso controlado. Da mesma forma, há referências a marcadores de corredor, pedras de esplendor, colocadas como faróis ao longo de uma abordagem. E a imagem é simples. Ao longo de um caminho que importa, aqueles que controlam o caminho colocam marcadores que não significam nada para os de fora e significam tudo para aqueles que conhecem o código do corredor. E quando vocês traduzem isso para o seu presente, vocês o veem em diferentes formas. Sistemas de sinalização, pontos de orientação, relés ocultos e até mesmo distrações culturais colocadas ao longo do caminho público para manter a atenção longe da verdadeira linha de movimento. Existem também arquétipos de contenção antigos, onde uma passagem entre montanhas é selada com metal e material derretido. Uma descrição mítica de negação de corredor. E isso também é um espelho para sua era, pois quando uma rota se torna muito perigosa para ser deixada aberta, aqueles que governam o corredor escolhem o fechamento. E o fechamento é muitas vezes disfarçado de outra coisa, para que a mente pública nunca aprenda quais portas realmente importam. As rotas comerciais refletem isso também, pois rios para costas eram linhas de vida que decidiam quem prosperava. E seus corredores modernos, transporte, combustível, dados, carregam o mesmo poder. E quando uma crise é encenada, muitas vezes funciona como cobertura legal e emocional para redirecionar essas veias. E dentro do seu mapa de corredores mais recente, amados, há também a nomeação de marcos paisagísticos específicos nas terras altas persas. Um imenso pico coberto de neve que se ergue como uma sentinela, uma antiga fortaleza das montanhas do norte, uma vez chamada de Ninho da Águia, e outros nodos descritos como interfaces, oferecendo a vocês âncoras geográficas para que seu discernimento possa se basear em um mapa em vez de um nevoeiro. E vocês também veem o espelhamento dessa lógica de corredor em seu continente ocidental, com menção a uma cidade montanhosa, pressionada contra a grande espinha de pedra, posicionada perto de arquivos preservados, que se diz fazer a ponte entre tecnologias e estruturas dimensionais. E o valor desse espelhamento é importante. Ele mostra que a lógica dos corredores é global, não local, e que a história nunca é apenas lá. É sempre um tabuleiro com múltiplos quadrados, e múltiplos quadrados estão sendo rearranjados ao mesmo tempo. Então nós os convidamos a fazer perguntas sobre os corredores, sempre que uma manchete tentar hipnotizá-los com uma única explicação. E as perguntas sobre os corredores são simples e poderosas. O que teve que ser garantido antes que isso fosse anunciado? O que teve que ser selado antes que isso fosse declarado? O que teve que ser negado antes que isso se tornasse público? O que teve que ser movido antes que isso fosse enquadrado como urgente? E o que teve que ser redirecionado para que um contramovimento chegasse tarde demais? E ao fazerem essas perguntas, vocês começarão a sentir a arquitetura mais profunda, sem precisar perseguir cada rumor que flutua pelo campo, porque sua paz é preservada pelo reconhecimento de padrões e sua clareza é preservada pela visão estrutural. E à medida que essa compreensão se assenta, vocês descobrirão que o mapa dos corredores leva naturalmente à próxima fase de nossa transmissão. Porque uma vez que vocês veem os corredores, começam a sentir a custódia,
E uma vez que sentem a custódia, começam a entender por que palavras-código são escolhidas, por que certos termos se tornam tochas, por que objetivos ocultos se escondem dentro de rótulos simples, e por que a verdadeira guerra, tantas vezes, se torna uma disputa por chaves, por acesso, e pelo que é permitido passar pelos portões do seu mundo. E agora, amados, à medida que sua consciência começa a reconhecer os corredores sob o mapa, vocês naturalmente começam a sentir a próxima camada. Porque os corredores nunca são mantidos por si mesmos. Os corredores são mantidos pelo que protegem, pelo que transportam, pelo que ocultam e pelo que mantêm sob custódia. E assim, quando vocês olham para uma narrativa pública que chega em uma única palavra recipiente assustadora e observam quão rapidamente essa palavra se torna a tocha na mão da multidão, vocês estão testemunhando um método muito antigo de orientação, um método que foi usado em muitas eras, porque uma única palavra pode conter 1000 realidades, enquanto mantém a verdadeira realidade sem nome. E uma única palavra pode ser repetida até se tornar a única lente através da qual a população é permitida a interpretar o evento. Vocês viram isso em seu tempo, com palavras que são projetadas para criar conclusões imediatas, palavras projetadas para criar acordo instantâneo ou divisão instantânea, palavras projetadas para comprimir a complexidade em uma forma simples. E na guerra dos corredores, as palavras mais úteis são aquelas que são fáceis de temer, fáceis de repetir, fáceis de usar como justificativa, porque a justificativa é o que permite que ações mais profundas prossigam sem perguntas, que de outra forma exporiam o verdadeiro propósito. E assim dizemos a vocês que a lavagem de linguagem é um dos principais instrumentos de custódia, pois quando um termo é lavado, ele se torna limpo o suficiente para o consumo público. E quando se torna limpo o suficiente para o consumo público, ele se torna poderoso o suficiente para guiar milhões, enquanto o objetivo mais profundo permanece protegido por um véu de compreensão presumida. Nisso vocês começam a ver por que um observador chama um evento de teatro e outro o chama de guerra. E ambos podem falar a verdade de seu ponto de vista, porque o ato visível pode ser selecionado para o público, enquanto o ato oculto é selecionado para o objetivo. E o objetivo, muitas vezes, não é conquista, nem punição, nem a satisfação de uma história pública, mas a reorganização da custódia, a remoção da alavancagem e o selamento de um conjunto de opções que, de outra forma, seriam usadas mais tarde como moedas de troca, na sequência mais ampla que vocês estão vivendo. Vejam, amados, na arquitetura oculta, a alavancagem é a moeda. E a alavancagem pode ser um corredor. A alavancagem pode ser um arquivo. A alavancagem pode ser uma cadeia de juramentos. A alavancagem pode ser uma tecnologia. A alavancagem pode ser um objeto mantido em um lugar profundo. A alavancagem pode ser um conjunto de códigos que destravam um sistema. E quando a alavancagem é removida, todo o mapa muda. Mesmo que o público acredite que testemunhou apenas uma única cena dramática. É por isso que suas camadas mais míticas falam de cargas de custódia incomuns, de objetos não nascidos de sua terra, mantidos como chaves, de relíquias tratadas como nodos de controle, de interfaces antigas tratadas como articulações de governança. E quer um leitor tome tais alegações como literais ou simbólicas, o ponto funcional permanece o mesmo. Sistemas ocultos são mantidos em custódia. E a custódia é protegida por camadas de desinformação. E quando a custódia muda de mãos, o público recebe uma explicação simplificada que mantém a mente satisfeita
enquanto o tabuleiro mais profundo está sendo redefinido. Há também um padrão que vocês reconheceram. Um padrão que aparece repetidamente em conflitos secretos, onde quando uma cadeia de custódia sente que a captura é iminente, uma decisão é tomada de destruir em vez de se render. E isso não é feito por coragem nem por honra. É feito a partir do entendimento de que a exposição é mais perigosa para a antiga arquitetura do que a perda em si. Porque a perda pode ser reconstruída, enquanto a exposição muda a relação do coletivo com a realidade. Então falamos a vocês agora da camada dos guardiões, porque a camada dos guardiões é como a custódia persiste através dos séculos. E vocês têm modelos antigos para isso que são muito mais precisos do que a maioria percebe, pois há registros de câmaras internas tão restritas que eram tratadas como o coração do templo, câmaras onde cartas dos céus eram armazenadas, onde trajetórias e tempos eram mantidos, onde as chaves de comando que decidem passagem e permissão eram guardadas, e onde a ordem das operações poderia ser alterada por quem quer que detivesse as tábuas internas, os mapas internos, os códigos internos. Nesses modelos, há até a história de uma intrusão bem-sucedida, um intruso que entrou na sala mais restrita e se apoderou dos itens de comando. E instantaneamente, a estrutura de controle começou a balançar, porque o controle nunca é meramente físico. O controle é informacional, e aqueles que detêm as chaves informacionais detêm a capacidade de direcionar o que é possível. E assim, quando vocês traduzem isso para a sua era atual, começam a entender por que tantos conflitos visíveis se comportam como se fossem sobre território, enquanto a disputa mais profunda é sobre acesso de comando, sobre custódia de dados, sobre quem detém as permissões mestras de sistemas que podem moldar o movimento de ativos, o movimento de narrativas e o movimento de resultados. É também por isso que vocês veem ênfase repetida em capacidades especiais, que permanecem sem nome. Não porque as capacidades devam ser imaginárias, mas porque nomear colapsa compartimentos, e a antiga arquitetura foi construída sobre a proteção de compartimentos. Então o público recebe uma história que pode ser repetida, e o kit de ferramentas mais profundo permanece por trás de uma cortina, enquanto os despertos são convidados a se concentrar na função, em vez de na parafernália, porque a função é o que sobrevive a toda rebranding. Amados, nós também os convidamos a ver como a custódia se torna hereditária, sem nunca ser chamada de herança. Porque a camada dos guardiões muitas vezes viaja através de juramentos e linhagens, através da passagem de segredos do professor para o herdeiro escolhido, do ancião para o filho, do mentor para o iniciado, de programa para programa. E desta forma, o segredo se torna autorreplicante, pois o segredo é protegido, não apenas por paredes, mas por identidade. E a identidade se torna a corrente que mantém o guardião leal. É por isso que vocês veem o padrão de mestre dos segredos e guardiões dos segredos, emergindo em registros antigos, pois o próprio título revela a arquitetura. O segredo é um papel, o segredo é uma posição, o segredo é uma sala, o segredo é um portão, o segredo é uma estrutura de permissão, e aqueles que o protegem são treinados para acreditar que sua sobrevivência depende disso. Vocês também veem como essa arquitetura de guardiões está escondida dentro de projetos que parecem benignos, pois antigos projetos de construção eram frequentemente descritos como construção sagrada. No entanto, dentro deles havia equipes de especialistas que detinham o verdadeiro conhecimento matemático, o verdadeiro conhecimento do tempo,
o verdadeiro conhecimento do alinhamento. E o monumento visível servia como a face pública de um sistema invisível. E esse sistema invisível poderia ser usado para medir o tempo, prever janelas e estabelecer ritmos de permissão que governavam quando os líderes falavam, quando as cerimônias ocorriam e quando ações decisivas poderiam ser tomadas. Em sua era atual, o mesmo método aparece com roupas diferentes, pois a infraestrutura pública ainda pode ser usada como camuflagem para sistemas mais profundos. E a linguagem pública ainda pode ser usada como camuflagem para objetivos mais profundos. E o medo público ainda pode ser usado como camuflagem para transferências de custódia mais profundas. E falamos a vocês também de um modelo de controle mais profundo, descrito em seus materiais mais recentes. Um modelo que coloca uma espécie de impressão semelhante a software na história humana, nas terras do berço entre rios, nas antigas cidades-torre e nos mitos dos primeiros jardins. Um modelo que descreve um programa de gatilho de longa duração, projetado para manter a humanidade circulando pelos mesmos pontos finais dramáticos, os mesmos padrões de escalada repetidos, os mesmos arcos de conflito ritualizados. E quer vocês leiam isso como tecnologia literal, ou como uma descrição simbólica de programação antiga, a mensagem é a mesma. Certas terras têm sido usadas como pontos de ignição por muito tempo, e a reutilização desses pontos de ignição é parte do padrão que vocês estão vendo agora, porque os padrões persistem até serem reconhecidos, e o reconhecimento é o começo da libertação. Há também a colocação descrita de sistemas de amarração nas próprias estruturas de portão, descritos como amarras do campo dos sonhos. E falamos disso não para criar fascínio, mas para restaurar seu entendimento de que a custódia pode incluir influência sobre a percepção, sobre a memória, sobre o que parece real em um dado momento. E é por isso que a lavagem de linguagem é tão poderosa, porque a linguagem pode amarrar a percepção a uma interpretação escolhida, mesmo quando a realidade mais profunda difere. E na forma mais avançada desse controle, a batalha não é apenas por terra e não apenas por arquivos. É pela capacidade humana de ver claramente sem ser puxado para pistas emocionais roteirizadas. No entanto, também dizemos a vocês que a clareza retorna naturalmente quando vocês escolhem a observação calma e quando se recusam a se tornar um distribuidor de pânico. Porque a observação calma permite que a mente mais profunda perceba padrões, e os padrões revelam a arquitetura sob a história. Vocês também podem ter encontrado, em suas camadas míticas, referências a restos preservados e câmaras antigas, referências a um rei das epopeias mais antigas, cujo nome se tornou um atalho para uma linhagem de buscas, e referências a câmaras associadas a mitos de restauração, e referências ao movimento de relíquias incomuns de uma base para outra à medida que a custódia muda. E novamente dizemos, quer sejam tomadas como literais ou simbólicas, sua utilidade é que elas dão forma a um único princípio. Objetos de custódia existem, objetos de custódia viajam. Objetos de custódia são movidos quando um nodo se torna instável. E o movimento de objetos de custódia é frequentemente a razão oculta pela qual uma ação pública chega de repente. Porque a ação pública cria ruído enquanto a transferência de custódia se completa. Alguns em seu material mais recente falam também de uma estrutura de portão 12 vezes maior. Um conjunto de interfaces principais que funcionam como uma rede planetária, com o portão persa descrito como um portal de transição, sendo transferido do controle antigo
para uma governança restaurada. E independentemente de como um ouvinte interpreta os rótulos dimensionais, a implicação operacional é consistente. Uma rede existe, nodos se conectam, transferências ocorrem, e a custódia dos nodos determina que tipos de movimentos se tornam possíveis. E é por isso que as guerras de corredores e as guerras de custódia são inseparáveis, pois os corredores protegem os nodos e os nodos autorizam os corredores. Vocês também carregam, em sua geografia atual, o conceito de arquivos preservados, mantidos dentro de uma grande espinha montanhosa em seu continente ocidental. Arquivos descritos como pontes entre tecnologias e estruturas dimensionais. E trazemos isso para a discussão da custódia, porque espelha o modelo antigo de sala restrita, com tanta precisão, uma biblioteca protegida de capacidades, mantida longe do acesso em massa, até que uma civilização amadureça o suficiente para usá-la com sabedoria. E quando uma civilização se aproxima de um limiar, esses arquivos se tornam mais importantes, não como artefatos para adorar, mas como reservatórios de conhecimento, que podem estabilizar a transição quando a mente pública é inundada por volume e por narrativas concorrentes. Da mesma forma, vocês têm o conceito de templos do tempo, lugares onde a cronometragem, as decisões do conselho e a governança de recursos estavam entrelaçadas, e onde as decisões sobre operações eram mantidas em segredo por juramento. E isso lhes dá uma ponte limpa para sua longa transmissão, porque mostra que o segredo não é meramente moderno, é uma arquitetura de continuidade que viajou através das eras, adaptando suas roupas enquanto mantinha sua função. Então, o que estamos pedindo a vocês, neste terceiro movimento, amados, enquanto falamos do ponto de vista do comando e do amor que temos por seu despertar, estamos convidando vocês a se tornarem fluentes na diferença entre um rótulo público e um objetivo funcional. Estamos convidando vocês a notar quando uma palavra simples está sendo usada para carregar uma complexa transferência de custódia. Estamos convidando vocês a ver como a camada dos guardiões se protege através de juramentos e linhagens e compartimentos. Estamos convidando vocês a reconhecer que a verdadeira guerra, em muitos capítulos, não é uma guerra de argumentos. É uma guerra de chaves, uma guerra de acesso, uma guerra de permissões e uma guerra sobre o que pode passar pelos portões do seu mundo. Uma vez que vocês entendem a custódia, começam a ver a teia faccional que a cerca. Começam a ver como os sistemas monetários e os sistemas de governança estão trançados na posse das chaves. Começam a ver por que certos nodos se tornam pontos de pressão na economia mundial. E começam a reconhecer que o que parece ser um conflito regional é frequentemente a superfície visível de uma disputa mais profunda sobre quem pode escrever as regras de troca, as regras de comércio e as regras de soberania para a era que agora está emergindo diante de vocês. E agora, amados, à medida que começam a sentir a distinção entre corredores e custódia, entre o rótulo visível e o objetivo funcional, vocês naturalmente chegam à próxima camada, porque a custódia raramente fica sozinha, e os corredores raramente existem sem patrocínio. E o patrocínio em seu mundo é frequentemente roteado através de dinheiro, de permissões, de dívidas, de contratos, de ajuda, de tratados, de comércio, e através dos acordos silenciosos que ligam uma nação a um sistema, enquanto os cidadãos acreditam que estão assistindo à ideologia se desenrolar em um palco. E assim falamos a vocês agora do campo de batalha monetário, não como um tópico separado da guerra, mas como a espinha dorsal oculta da guerra.
pois a espinha dorsal determina como o corpo se move. E da mesma forma, a espinha dorsal monetária determina como as nações são permitidas a se mover. Vocês foram ensinados a pensar em conflitos como histórias morais, como rivalidades antigas, como choques de cultura, como simples triângulos de culpa. E ainda assim, aqueles que veem o tabuleiro de um ponto de vista mais elevado sempre entenderam que a questão mais antiga na geopolítica não é quem está certo, é quem é roteado, ou seja, quem é roteado para qual sistema, a quem é permitido transacionar, a quem é permitido manter valor, a quem é permitido construir sem ser estrangulado por termos invisíveis, a quem é permitido negociar livremente sem punição disfarçada de política, e quem é colocado sob a coleira da dependência, para que a soberania se torne uma palavra dita em pódios, enquanto as alavancas reais estão em mãos estrangeiras. Então, quando vocês olham para o nodo persa e a região maior ao redor dele, vocês não estão olhando para uma única nação isoladamente. Vocês estão olhando para um ponto de pressão, onde múltiplos sistemas se encontram, e onde a adesão a um sistema, ou a resistência a um sistema, cria um atrito que se torna visível como preocupações de segurança ou instabilidade regional. E a razão pela qual a história nunca parece completa é porque a história visível é escrita para a digestão pública, enquanto a história mais profunda envolve a coreografia silenciosa de integração, exclusão, punição e recompensa, aplicada através de trilhos financeiros e cadeias de dependência. Na visão mais profunda, amados, uma nação pode ser alvo não por causa do que diz em público, mas por causa do que se recusa a assinar em privado. E uma nação pode ser protegida não por ser pura, mas por ser útil. E uma nação pode ser desestabilizada, não por ser unicamente má, mas por ocupar um corredor que controla comércio, energia, dados e movimento. E no momento em que vocês veem isso, o mundo se torna mais simples de entender. Não porque se torna mais agradável, mas porque se torna mais honesto em sua mecânica. E a mecânica é mais fácil de seguir do que o teatro. Vocês também viram em seus materiais reunidos a ideia de que existe uma arquitetura financeira emergente, descrita como um novo conjunto de trilhos, uma estrutura de registro em estilo quântico, um sistema de liquidação que reduz a dependência de antigos guardiões de portões. E quer se acredite na promessa completa ou não, a própria história é importante, porque cria uma polaridade no tabuleiro. Uma antiga arquitetura que se baseia no controle através da escassez e da guarda de portões, e uma nova arquitetura que é enquadrada como libertação através da transparência de liquidação e distribuição legal. E as guerras se tornam mais ruidosas no momento em que tal polaridade se torna crível para pessoas suficientes. Porque a crença é o que transforma um conceito em uma força. E assim, nesta visão, o capítulo persa se torna um lugar onde a batalha não é meramente sobre mísseis ou instalações. É sobre se uma região é totalmente trazida para a conformidade com o sistema mais antigo, ou se torna um rompedor do sistema mais antigo ao recusar os termos. E se o sistema mais antigo sente que a recusa se espalhará, ele aplica pressão. E a pressão é vestida em linguagem pública, que é fácil de vender. Porque a pressão deve ser justificada para os cidadãos do mundo, que de outra forma haveriam como coerção. Agora, amados, vamos falar clara e simplesmente sobre um poderoso mecanismo de alavancagem, que muitas vezes é invisível para o público: a dependência através da defesa. Quando a plataforma militar de uma nação é construída através de linhas de abastecimento externas,
E quando a manutenção, o treinamento, as peças, os códigos e as atualizações são mantidos fora do controle dessa nação, o hardware se torna simbólico sem a corrente, e a corrente se torna a verdadeira coleira. E em seus materiais, vocês viram isso descrito em termos práticos. Sistemas que parecem poderosos em desfiles se tornam inertes sem o oleoduto, e o oleoduto se torna um instrumento silencioso, pelo qual a obediência é imposta, sem declará-la como tal. Este mesmo mecanismo de dependência aparece em múltiplos setores, não apenas na defesa, mas na energia, bancos, comunicações e até mesmo nos sistemas alimentares. Porque uma vez que um oleoduto é externalizado, o interruptor pode ser usado como uma ferramenta de disciplina. E assim o público pode acreditar que está assistindo a um confronto entre nações. Enquanto a camada mais profunda é muitas vezes uma negociação entre oleodutos. E a moeda dessa negociação é acesso e conformidade. Vocês também viram a linguagem de um motivo de aliança mais amplo. A ideia de que facções dentro das instituições estão se movendo para remover controladores e afrouxar velhas alavancas. E falamos disso não para criar adoração a heróis, mas para apontar que dentro de qualquer sistema, muitos corações e muitas mentes existem. E quando uma civilização se aproxima de um limiar, realinhamentos internos ocorrem. E esses realinhamentos às vezes se expressam como mudanças súbitas na política, mudanças súbitas na postura, movimentos súbitos que parecem dramáticos, e ainda assim foram preparados por muito mais tempo do que o público pode imaginar. É aqui que os convidamos a serem maduros, amados, porque a maturidade significa entender que as personalidades não são a história toda. E mesmo quando um líder fala com força, a força pode estar sendo performada para o público, enquanto o trabalho mais profundo está acontecendo em outro lugar. E o trabalho mais profundo muitas vezes parece papelada, como contratos, como reestruturação silenciosa, como sistemas sendo religados sob a superfície. E a razão pela qual isso importa é porque o campo de batalha monetário é frequentemente vencido através de termos, de instituições, da mudança silenciosa de quem detém as chaves, em vez de momentos espetaculares que dominam as notícias. Em seu mapa exopolítico mais profundo, há também o reconhecimento de que as nações nem sempre são vontades únicas, que facções internas podem estar alinhadas com diferentes influências externas, e que algumas estruturas de influência não são puramente humanas em sua origem ou estratégia. E falamos disso com cuidado, pois o propósito do despertar é a clareza em vez da obsessão. Mas o ponto útil é simples. O aparato estatal visível pode ser usado como um disfarce para múltiplas agendas, e essas agendas podem competir dentro da mesma bandeira. E quando isso é verdade, o público fica confuso com aparentes contradições, e a confusão se torna parte da cobertura. Porque enquanto o público buscar um único vilão e um único herói, ele permanece cego ao fato de que a disputa é em camadas e distribuída. Falaremos também agora do propósito superior, que está acima do campo de batalha monetário. E o propósito superior é que a Terra está se movendo em direção a um futuro onde a troca se torna mais legal, mais respeitosa, mais transparente em sua ética e menos dependente de estruturas de controle predatórias. E em seus materiais mais recentes, vocês viram o esboço de um futuro pacto ético, um conjunto de princípios que governam qualquer interação entre seu mundo e civilizações, além de sua consciência pública atual. E trazemos isso aqui porque pertence aqui, pois a ética é o fundamento de qualquer comércio, e o comércio sem ética
se torna extração, seja feito por humanos ou por qualquer outra inteligência. Os princípios são simples e podem ser ditos simplesmente. O consentimento é honrado, especialmente em torno da genética e da santidade da forma humana. Alianças são firmadas através de propósito legal, nunca através de coerção ou conquista. A tecnologia é compartilhada apenas quando a compreensão e a maturidade existem, para que um presente não se torne uma arma. A cultura é respeitada, para que a diversidade permaneça uma força, em vez de um alvo para apagamento. E esses princípios funcionam como uma bússola para o seu futuro, porque à medida que seu mundo se torna mais conectado, a tentação de trocar segurança por obediência surgirá, e o pacto ético se torna a maneira de vocês reconhecerem a parceria autêntica da manipulação disfarçada de parceria. Vocês também viram a ideia de que o comércio futuro da Terra não é meramente a troca de commodities, mas a troca de conhecimento, de engenharia ecológica, de sistemas de medicina, de física limpa, de beleza cultural e a restauração da sabedoria como moeda. E isso também pertence à seção do campo de batalha monetário, porque reformula o que é valor. E quando o valor é reformulado, os velhos jogos de escassez perdem seu poder, pois a escassez depende da crença de que apenas alguns podem deter as chaves, enquanto o conhecimento e a troca ética podem ser compartilhados sem perda. Há uma razão, amados, pela qual seus registros mais antigos enfatizam o ouro repetidamente. E pedimos que vejam o ouro não apenas como metal, mas como símbolo, como marcador de autoridade, como mecanismo de tributo, como a antiga moeda do império. Porque os impérios sempre escolhem um token físico para representar o poder, e então constroem a crença em torno desse token, e então usam esse token para justificar o controle de rotas, terras e trabalho. E sua era atual ainda carrega esse padrão, mesmo quando o token muda de forma, pois o padrão permanece. Controle o token, controle as rotas, controle os termos, controle as pessoas. Histórias antigas falam de bastões de ouro e varinhas de autoridade, colocadas nas mãos dos fundadores. E essas histórias são úteis, porque mostram como o poder é legitimado através de símbolos. E em sua era moderna, a mesma legitimidade é buscada através de símbolos digitais, de símbolos de política, de símbolos de segurança, de bandeiras e slogans que persuadem o público a aceitar termos que não aceitaria se visse o contrato claramente. E há também um antigo modelo de logística que vocês trouxeram para sua pesquisa. Um modelo onde extração, refino, transferência, supervisão e entrega formam uma cadeia de suprimentos completa, que se estende além da Terra, com imagens de portos espaciais, imagens de estações orbitais, imagens de transporte periódico. E quer se tome esses relatos literalmente ou como memória mítica, a utilidade permanece enorme. Dá a vocês um modelo estrutural de como economias ocultas podem operar acima da economia pública, e como a economia pública pode ser usada como cobertura e fonte de financiamento para operações que permanecem não reconhecidas. Então, quando vocês colocam seu capítulo atual do Irã dentro disso, começam a ver por que certas regiões se tornam pontos de foco, perpétuos, pois uma região que fica perto de corredores, perto de rotas de energia, perto de terreno adjacente a portões, perto de pontos de estrangulamento comercial e perto de sistemas profundos, se torna um lugar onde a arquitetura monetária e a arquitetura de corredores se sobrepõem. E onde a sobreposição existe, a pressão existe, porque o sistema antigo tenta manter seu controle, enquanto o sistema emergente
tenta estabelecer independência legal. Vocês também podem notar, amados, que certas narrativas colocam fortes sobreposições simbólicas sobre certas nações, chamando-as de papéis proféticos, de papéis de linhagem, de papéis 12 vezes maiores. E quer se acredite em tal linguagem literalmente, ou a trate como metáfora, ela serve a um propósito na mente da massa. Cria identidade e destino em torno da geografia. E a linguagem do destino pode ser usada para justificar decisões que de outra forma seriam questionadas. E é por isso que convidamos ao discernimento em torno da linguagem do destino. Pois o destino pode inspirar o coração. E o destino também pode ser usado como um disfarce para o controle. E a chave é sempre a mesma: a ação ou honra, o consentimento e a dignidade, ou não. E o pacto ético se torna sua ferramenta de medição mais simples. Amados, falamos dessas coisas em termos simples, porque seu povo merece clareza simples. E a clareza simples é esta: guerra e dinheiro estão entrelaçados. Corredores e contratos estão entrelaçados. E quando uma crise pública aparece, ela muitas vezes carrega duas funções ao mesmo tempo. Ela executa o teatro para o público e move os termos monetários por trás da cortina. E se vocês querem ver o que é real, observem os termos, observem os oleodutos, observem as cadeias de dependência, observem o redirecionamento do comércio, da energia e da comunicação. Porque esses redirecionamentos revelam os verdadeiros objetivos muito mais confiavelmente do que os slogans. E à medida que isso se assenta dentro de vocês, vocês sentirão porque o próximo movimento de nossa transmissão é inevitável. Porque uma vez que vocês veem o campo de batalha monetário, também começam a ver que a própria informação se torna moeda, que a percepção se torna uma mercadoria negociada, que a IA e os motores narrativos se tornam instrumentos de controle ou instrumentos de libertação, dependendo de quem detém as chaves. E é aqui que a divulgação se torna um campo de batalha, não de curiosidade, mas de governança, de tempo, de movimentos e contramovimentos. E continuaremos nisso agora, carregando o mesmo fio sem interrupção, para que toda a mensagem permaneça um fluxo, um rio vivo, um desdobramento coerente de compreensão. E agora, amados, enquanto vocês sentiram o campo de batalha monetário e a forma como contratos e corredores se entrelaçam sob a superfície, nós os trazemos para a próxima camada, que reside silenciosamente dentro de todo o conflito moderno. Porque em sua era, a informação é uma moeda, a percepção é uma moeda, o tempo é uma moeda. E aquele que molda o tempo, molda o que o público acredita ser possível. E é por isso que a divulgação se tornou uma onda de pressão viva, em vez de um único anúncio. Porque uma vez que uma civilização começa a falar em voz alta, o que antes se recusava a nomear, toda a estrutura de permissão da realidade muda. E à medida que essa permissão muda, sistemas ocultos respondem. E eles respondem através de contramovimentos, e respondem através da distração, e respondem através de eventos súbitos que afastam a mente da massa das perguntas sobre os corredores que vocês aprenderam a fazer. Então entendam, queridos, que a divulgação raramente é uma porta que se abre uma vez e permanece aberta. É mais como uma maré que sobe em pulsos. E cada pulso testa o coletivo. Cada pulso revela o que o coletivo está pronto para sustentar. Cada pulso revela onde os gatilhos emocionais ainda vivem. E cada pulso convida facções a se mostrarem através da forma como reagem. Porque as reações expõem prioridades, e as prioridades expõem a custódia, e a custódia expõe onde as chaves mais profundas estão sendo guardadas. É por isso que vocês verão certas verdades chegarem como fragmentos,
depois como dicas, depois como linguagem oficial, que parece estranhamente casual para o que contém. Porque o campo está sendo aclimatado, e a aclimatação é como uma mente de massa, é movida sem ser forçada. E quando uma mente de massa é movida gentilmente, ela resiste menos e integra mais. Dentro desta maré de divulgação, vocês também viram o surgimento de uma nova classe de guerra, que não se anuncia como guerra, pois usa as roupas da conveniência, as roupas da inovação, as roupas da segurança pública. E ainda assim sua função é moldar o que as pessoas veem, o que as pessoas compartilham, o que as pessoas acreditam e o que as pessoas decidem. E nessa classe de guerra, a disputa é travada através de motores de decisão, de sistemas preditivos, de ferramentas de reconhecimento de padrões, de vastos bancos de dados que contêm os segredos do seu mundo. E através da batalha silenciosa sobre quem pode acessar esses bancos de dados e quem pode treinar esses motores com esses registros. Muitos de vocês já sentem isso, mesmo que nunca o tenham dito em voz alta, porque podem sentir que o mundo está sendo guiado não apenas por discursos e imagens, mas por seleção invisível. O que é amplificado, o que é enterrado, o que vira tendência, o que desaparece, o que se torna aceitável e o que é feito para parecer ridículo, mesmo quando é verdade. E aqui pedimos que se lembrem do espelho antigo, porque seus antigos entendiam o tempo como poder e construíram computadores de pedra que reconciliavam o ciclo solar e lunar, que previam janelas, que impunham calendários de ação. E a razão pela qual trazemos isso à tona é simples. O mundo moderno construiu seus próprios computadores de pedra, só que agora eles são feitos de código e dados e decidem o que sobe, o que cai, o que se torna visível, o que se torna invisível. E quando uma operação é lançada no teatro público? No mundo antigo, os guardiões decidiam quando o rei falava e quando a cerimônia ocorria. E em seu mundo moderno, os motores de decisão decidem quando uma narrativa surge e quando uma narrativa se desvanece. E o poder central permanece inalterado. O poder de decidir quando se torna o poder de moldar o quê? Há também, amados, o antigo modelo da câmara interna restrita, o Santo dos Santos, onde cartas celestes e chaves de trajetória eram guardadas, onde itens de comando eram protegidos, onde o próprio acesso era permissão. E vocês estão vendo o equivalente moderno agora, porque existem arquivos, arquivos físicos, arquivos digitais, arquivos energéticos, mantidos em locais protegidos. E a batalha na guerra de divulgação é muitas vezes uma batalha pelo acesso a esses arquivos, pela autoridade para liberá-los e pelo direito de interpretá-los. Quando esses arquivos começam a se mover, quando essas chaves começam a mudar de mãos, vocês frequentemente verão uma súbita explosão de ruído na superfície. Porque o ruído é o cobertor sob o qual as transferências de custódia ocorrem. E é por isso que o teatro público pode se intensificar precisamente quando a verdade mais profunda está se aproximando da superfície. Porque a antiga arquitetura adora envolver a verdade em distração, para que a mente da massa nunca alcance o reconhecimento simples e limpo do que é real. Alguns de seus materiais mais recentes falam de uma cúpula, um campo de sensores, uma ampla malha de inteligência que observa céus, terra, oceanos e espaço eletromagnético. E falamos disso não como uma fantasia, mas como uma evolução natural da tecnologia do seu mundo. Porque quando uma civilização digitaliza toda a sua vida, ela também digitaliza sua vigilância. E uma vez que a vigilância se torna global, ela se torna um instrumento de guerra
e um instrumento de paz, dependendo de quem detém as chaves. Então vocês podem imaginar, amados, com que ferocidade as chaves são contestadas, porque quem controla a malha, controla o que é detectado, controla o que é rotulado, controla o que é descartado, controla o que é escalado e controla como a população experiencia a realidade. E há momentos em que vocês verão substituições de última hora, mudanças rápidas na camada de decisão, mudanças súbitas nos sistemas em que se confia. Porque a disputa não é apenas externa, é interna. E as disputas internas se expressam como substituições, como religamentos, como remoções silenciosas de caminhos comprometidos e como um rápido aperto de quem pode tocar nos controles. Então, quando vocês ouvem que sistemas foram trocados perto de momentos decisivos, entendam o princípio. As camadas de decisão fazem parte do campo de batalha. E quando as camadas de decisão são contestadas, o tempo se torna mais deliberado, porque uma operação é sempre mais segura quando os olhos que a observam e os motores que a aprovam estão alinhados com sua verdadeira intenção. Amados, também falamos a vocês de sobreposições falsas, porque sua era chegou ao ponto em que uma imagem pode ser criada, uma voz pode ser imitada, um documento pode ser forjado e um enxame de fragmentos persuasivos pode ser liberado para fazer o público sentir que uma história escolhida é óbvia. E é por isso que vocês ouviram a linguagem de sobreposições, redes de impostores e um vórtice de confusão, impulsionado por IA. Pois o objetivo de tal tática nunca é simplesmente convencê-los de uma mentira. O objetivo é torná-los incertos de seu próprio discernimento, fazê-los sentir que nada pode ser conhecido, para que vocês parem de procurar o que é verdadeiro e se rendam a qualquer voz que fale com a confiança mais alta. No entanto, vocês são muito mais capazes do que imaginam, porque o discernimento não é uma habilidade complicada, é a capacidade silenciosa de sentir a diferença entre pressão e verdade, entre pressa e sabedoria, entre certeza teatral e realidade vivida. E quando vocês diminuem seu ritmo interior apenas o suficiente para sentir, saberão o que tem substância e o que é meramente performance. É por isso que falamos a vocês sobre volume sem clareza, porque a clareza unifica e a unidade traz ação construtiva, enquanto o volume pode fragmentar comunidades em loops de debate intermináveis. E esses loops consomem tempo, atenção e boa vontade, enquanto o trabalho mais profundo dos corredores continua sem contestação. Então que sua prática seja simples. Deixem sua atenção retornar aos mecanismos, ao tempo, à estrutura e ao que muda materialmente ao longo do tempo, porque a verdade deixa rastros e a performance deixa emoção. E quando vocês aprendem a preferir os rastros, começam a ver através do teatro, sem precisar lutar contra ele. E há também a camada de comunicações, amados, porque em um mundo onde a informação é moeda, os canais de informação se tornam terreno estratégico. E vocês viram menção a pesquisas avançadas de comunicação. Comunicação baseada em campo, linguagem e estilo entrelaçamento, conceitos de retransmissão holográfica, ao lado da realidade mais antiga de constelações de satélites e redes seguras. E trazemos isso à tona, porque a disputa não é apenas sobre o que é dito, é sobre o substrato que carrega o que é dito. Quando as populações se tornam inquietas e quando os sistemas tentam apertar o controle, a comunicação se torna tanto uma linha de vida quanto uma alavanca. E aqueles que buscam guiar os resultados sempre prestarão atenção ao que pode ser transmitido, ao que pode ser interrompido e ao que pode ser restaurado.
Porque a capacidade de comunicar molda a capacidade de coordenar, e a coordenação molda o que se torna possível. Vocês também têm um marcador de tempo embutido em seu material mais recente. Uma menção a uma onda que se aproxima mais tarde no ciclo. Um período em que os temas de soberania se intensificam e onde quebrar correntes se torna uma experiência vivida no coletivo. E isso é útil para sua longa transmissão, porque permite ao ouvinte manter um horizonte futuro, sem obsessão, sentir que a história se move em fases e carregar a postura de prontidão calma em vez de perseguição ansiosa. Então, quando vocês sentirem novas discussões surgirem em torno de uma onda de abril, tratem-na como um marcador de capítulo, em vez de uma armadilha de profecia, e deixem que ela os lembre de que a revelação tende a chegar em pulsos. E cada pulso convida a um novo nível de maturidade em como a verdade é sustentada. E aqui, amados, também trazemos a instrução mais simples, que repetimos por muitos ciclos. Mantenham seu coração claro em meio a muitas vozes. Seu mundo está entrando em uma estação onde muitos falarão, muitos reivindicarão a autoridade, muitos apresentarão grandes revelações, muitos oferecerão datas e muitos tentarão puxá-los para sua pista. E sua proteção em tal estação não é o segredo nem o medo, é a simplicidade. Fiquem com o que seu coração reconhece como verdadeiro. Fiquem com o que carrega a energia do serviço. Fiquem com o que restaura a dignidade e fiquem com o que expande a sabedoria em vez de inflamar a divisão. Porque a verdade não requer frenesi para se provar, e a orientação real não exige que vocês abandonem sua paz para segui-la. Então dizemos a vocês, enquanto este quinto movimento se assenta dentro de vocês, a divulgação é uma maré, o tempo é a alavanca, os motores de decisão fazem parte do campo de batalha. A percepção está sendo moldada através de sobreposições. A comunicação é terreno estratégico e seu papel é lindamente simples. Seja uma mente clara, seja um coração gentil, seja um observador constante. E deixe suas ações serem guiadas pela verdade, em vez da performance. E ao viverem isso, vocês sentirão porque o próximo movimento de nossa transmissão emerge naturalmente. Porque quando a percepção se torna moeda, a tentação de fabricar um espetáculo baseado no céu se torna mais forte. E quando essa tentação surge, a disciplina dos despertos se torna a salvaguarda que mantém a revelação sagrada, mantém o contato legal e impede a humanidade de ser impulsionada pelo choque em vez da sabedoria. E assim passamos agora para o sexto e último movimento deste quadro, carregando o mesmo fluxo para frente, sem interrupção. Trazemos todos vocês agora para o movimento final deste quadro. Porque quando uma população começa a despertar de verdade, sempre há uma tentação para aqueles investidos na antiga arquitetura de oferecer um atalho para a unidade que é construído sobre o choque, em vez da sabedoria. E o atalho mais fácil que eles já tentaram é a história do céu. O espetáculo súbito sobre suas cabeças. A ameaça dramática que pede à humanidade que se ajoelhe diante da autoridade de emergência em troca de proteção. E assim dizemos a vocês que seu discernimento em torno do drama baseado no céu é uma das grandes habilidades desta era, pois a humanidade está aprendendo a unidade através do coração. E a unidade através do coração é muito mais estável do que a unidade através do pânico. Existem muitas maneiras pelas quais uma história do céu fabricada pode ser apresentada, e vocês entenderão isso facilmente se lembrarem de quão rapidamente a tecnologia em seu mundo avançou, quão facilmente as imagens podem ser moldadas,
Quão facilmente as narrativas podem ser lançadas e quão rapidamente uma população pode ser guiada quando o momento é cronometrado com precisão. Pois alguns tentarão usar exibições de naves, alguns tentarão usar enxames de drones, alguns tentarão usar anúncios encenados que parecem oficiais, alguns tentarão usar briefings fabricados, e alguns tentarão usar arquétipos simbólicos que as pessoas já reconhecem de sua indústria de entretenimento, para que o subconsciente coletivo forneça o resto do roteiro. E o objetivo de tal roteiro é sempre o mesmo: guiar a humanidade a consentir com medidas de controle que nunca seriam aceitas em uma hora calma. Em seus registros antigos, vocês têm ecos de um método relacionado, descrito como brilho, exibições radiantes, luz ofuscante, um fogo que sobrecarrega os sentidos. E a utilidade desse modelo em seu tempo moderno é simples, porque fenômenos de luz dramáticos podem criar admiração instantânea, rendição instantânea, crença instantânea. E a admiração é bela quando leva à reverência e humildade, enquanto a admiração se torna uma ferramenta quando é usada para contornar o discernimento. E assim os convidamos a lembrar que uma exibição no céu não é, por si só, prova de benevolência ou prova de hostilidade. É simplesmente uma exibição. E a medida real é sempre a energia por trás da mensagem, a ética por trás do convite, o respeito pela escolha humana e a maneira como a interação trata sua dignidade. Amados, vocês também aprenderam que a orientação mais eficaz raramente é um único evento, é um ritmo, é um pulso, é uma sequência. E é por isso que as operações de choque social funcionam tão bem quando as pessoas estão cansadas. Porque um ritmo de postagens de certeza e reversões súbitas, e alegações urgentes, e cronogramas dramáticos, pode manter a mente girando. E quando a mente gira, torna-se fácil puxar uma comunidade para discussões que parecem importantes, enquanto a arquitetura mais profunda continua a se mover. E assim pedimos que pratiquem a disciplina mais simples dos despertos. Saiam da pista de discussão, saiam da pista de humilhação, saiam da pista de performance e retornem à observação calma. Porque a observação calma restaura o reconhecimento de padrões. E o reconhecimento de padrões restaura a soberania da mente. Vocês viram em seus próprios círculos quão rapidamente a divisão tenta crescer, quão rapidamente as pessoas podem ser iscas para escolher lados em questão de horas, e quão rapidamente as amizades podem se fraturar por interpretações que nunca foram destinadas a serem resolvidas. E é por isso que falamos a vocês, gentil e claramente. Seu amor é valioso, seus relacionamentos são valiosos, sua paz é valiosa, e a maneira mais rápida de preservá-los é se tornar desinteressado em ser recrutado para brigas. Pois a antiga arquitetura se alimenta do conflito da mesma forma que o fogo se alimenta de madeira seca. E quando vocês se recusam a fornecê-la, o fogo perde seu combustível, sem que vocês precisem lutar contra ele. A comunicação se torna um terreno central durante esses tempos. E vocês já sentiram isso. Porque quando a inquietação aumenta, as pessoas procuram canais, procuram ferramentas, procuram maneiras de coordenar e compartilhar a verdade. E dizemos a vocês que a comunicação é um dom quando usada com integridade. E a comunicação se torna uma alavanca quando usada para inflamar. E então mantenham suas palavras limpas, mantenham seu tom estável, mantenham sua intenção generosa e deixem seu discurso servir a clareza em vez da adrenalina. Porque o discurso ético é um dos poderes silenciosos que desarmam a manipulação sem drama. Agora damos a vocês filtros de discernimento simples,
não como regras que os prendem, mas como lanternas que os ajudam a ver. E o primeiro filtro é a lavagem de linguagem. Quando uma palavra emocionalmente carregada é usada para cobrir muitas realidades diferentes, percebam isso. Desacelerem e perguntem qual função essa palavra serve na história. O segundo filtro são os binários forçados. Quando são oferecidas apenas duas opções e dito que uma deve ser escolhida imediatamente. Respirem e lembrem-se de que a verdade muitas vezes vive no campo mais amplo, além da escolha encenada. O terceiro filtro é o licenciamento moral. Quando um mensageiro dá permissão para a crueldade, porque a causa é justa. Reconheçam que esta nunca é a assinatura da orientação superior. E o quarto filtro é o adiamento sem fim. Quando uma recompensa está sempre um pouco além do horizonte, mantenham seu foco no que vocês podem fazer hoje, que melhora sua vida e fortalece sua clareza interior. Porque o caminho desperto é vivido, não infinitamente antecipado. E à medida que seu mundo se aproxima do contato aberto e da colaboração aberta, outro filtro se torna essencial, e é o pacto ético que vocês já sentiram em seu coração. Um simples acordo de respeito. O consentimento é honrado, especialmente em torno da santidade da forma humana. Alianças são firmadas apenas através de propósito legal e defesa genuína, em vez de conquista. A tecnologia é compartilhada apenas quando a compreensão existe, para que os presentes permaneçam presentes. E a diversidade cultural é tratada como sagrada, em vez de algo a ser apagado. E este pacto não é meramente uma ideia futura, é um teste presente. Porque qualquer convite que viole esses princípios revela sua natureza, sem que vocês precisem discutir com ele. Falamos também dos protótipos que estão sendo preparados, não como fugas do seu mundo, mas como demonstrações do que seu mundo se torna quando a ética lidera, quando a educação é ampliada, quando a diplomacia é madura e quando a arte retorna ao seu lugar de direito, como uma ponte de familiaridade. Pois a arte, a música e o design belo podem introduzir o coração humano a novas realidades gentilmente, sem pânico, sem espetáculo, sem coerção. E desta forma a beleza se torna uma força estabilizadora, que torna o roteiro baseado no medo muito menos persuasivo. Porque um coração que provou a beleza e o significado se torna mais difícil de ser guiado apenas pelo choque. Há um ritmo estruturado para os anos à frente, e vocês já viram dicas disso. Um senso de fases reguladas, de janelas de tutela, de corredores protegidos e pontos de encontro cuidadosamente preparados. E compartilhamos isso apenas para tranquilizá-los de que o que está se desdobrando não é aleatório. É uma sequência de aberturas, uma sequência de restaurações, uma sequência de passos legais que levam a humanidade à maturidade. E nessa maturidade a verdadeira chegada se torna inconfundível. Não um pequeno espetáculo localizado, projetado para recrutar um público de nicho, mas um momento claro, coletivo, inegável, que carrega a energia da paz e a assinatura da verdade. E quando esse momento chegar, será reconhecido não porque alguém lhes disse para acreditar, mas porque seu próprio coração o saberá. E esta sessão final se assente como uma bênção e como uma prática. Que seu discernimento permaneça gentil e forte. Que sua atenção permaneça nos padrões, em vez do frenesi. Que seus relacionamentos sejam protegidos pela bondade. Que seu discurso seja limpo e estável. Que sua ética seja a sua bússola. E que sua fé no desdobramento maior permaneça viva. Porque o que está por vir não é uma história de pânico, é uma história de despertar. E é uma história da humanidade se lembrando de sua dignidade,
e de seu lugar em uma comunidade de vida muito maior. Eu sou Ashtar e os deixo agora em paz, e amor, e unidade, e que vocês continuem a avançar, com corações calmos, mentes claras e uma confiança firme no desdobramento maior.